Fala, concurseiro! Hoje nós vamos estudar a Lei 14.994 de 2024, também denominada aí, né, como Lei Antifeminicídio. É isso mesmo, pessoal. O que acontece? Essa lei ela não é importante, ela é extremamente importante porque vem alterando diversos diplomas legais, como o Código Penal, como o Código de Processo Penal, como a Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072, como a Lei Maria da Penha, que é a Lei 340, vamos abreviar aqui, né? Como também a Lei de Contravenções Penais. Então é um dispositivo, senhores, que trouxe várias e várias mudanças e é muito importante. E para que eu te explique sobre essa lei, eu preciso trazer aqui, primeiro, um princípio, que é o princípio da proporcionalidade, tá? E segundo, eu preciso contextualizar onde que se adequa a elaboração dessa norma com o princípio da proporcionalidade. Primeira coisa, senhores, essa lei, famosa lei antifeminicídio, vulgarmente, popularmente chamada aí como lei antifeminicídio, ela trouxe um rigor a mais para aqueles crimes cometidos contra a mulher, tá bom? Então, aqueles crimes que foram cometidos contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, vai ter uma sanção um pouquinho mais grave. É isso mesmo. Então, de cara, você já viu que trata-se de uma lei pior, ou seja, uma lei mais prejudicial. Ou pode vir na sua prova como novácio, tá? Novácio, legis, impégios. Então, de cara, você já viu que se trata de uma lei mais grave. E sendo uma lei mais grave, senhores, aplica-se o princípio da irretroatividade, ou seja, essa lei ela não vai se aplicar aos fatos que foram ocorridos antes de sua vigência, porque aqui nós utilizamos a regra do Código Penal. E a regra é que a lei penal ela não vai retroagir, ela só retroage se for para beneficiar o réu. Como estamos diante de uma lei que ela é pior, mais prejudicial, então ela não vai retroagir. É isso que você vai levar para sua prova, beleza? Agora, quanto ao princípio da proporcionalidade, eu preciso que você saiba que ele pode ser analisado sob dois aspectos, sob dois prismas. Primeiro, a vedação ao excesso, tá? Vedação ao excesso. E por fim, excesso. E por fim, também, a vedação à proibição deficiente. Ah, como assim vedação à proibição deficiente? Senhores, vou te explicar. Vem comigo que isso aqui vai ficar bem tranquilo. Esse princípio ele também deve ser observado pelo legislador no momento de elaborar a norma, tá? O que acontece? Com base no princípio da proporcionalidade, eu não posso punir com rigor além do que deve ser punido uma conduta. Um exemplo, urinar na rua, não é uma conduta ilícita? É. Eu não posso sair urinando onde eu bem quero. Mas é razoável, é proporcional que o indivíduo que urinou lá na rua receba uma pena de reclusão de 20 a 40 anos? Pô, é totalmente desproporcional, não é verdade? É uma pena que traz umas consequências muito mais graves do que o bem jurídico tutelado, o bem jurídico violado, beleza? Então não é proporcional que eu puna com rigor muito acirrado aquelas condutas que são consideradas menos relevantes, mas também, por outro lado, a punição, a proibição, ela não pode ser muito frouxa, entendeu? Ah, como assim muito frouxa? Ora, o indivíduo que comete um crime de homicídio, eu não posso punir com pena de detenção de 1 ano a 2 anos, porque não cumpre com o seu objetivo. Não cumpre com o seu objetivo, que é a proteção do bem jurídico tutelado, que é a vida. Então, senhores, essa lei antifeminicídio, ela surgiu para proteger a mulher, para proteger e para punir aqueles crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Mas com base em qual dos prismas do princípio da proporcionalidade? Com base nesse segundo prisma, vedação à proibição deficiente. Por que estava acontecendo? Muitos crimes que envolviam aí violência doméstica familiar, muitos crimes em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e o mesmo indivíduo delinquia novamente várias e várias vezes. Com isso, verificou-se, o legislador verificou que a pena ela não estava cumprindo com o seu objetivo social, que era a proteção do bem jurídico tutelado, a vida da mulher. E com isso ele criou essa lei, tá? Trazendo sanções mais graves àqueles crimes cometidos contra a mulher em razão da condição de mulher. Visto isso, agora nós vamos passar por um panorama geral do que nós vamos aprender hoje na aula de hoje, tá? Isso aí, desculpa eu estar olhando pra cima ou pra baixo, é porque, cara, nesse tempo de chuva, aparecem uns bichinhos que eu não sei de onde que eles vêm.
E aqui em casa tem um monte de mata ali atrás, então é normal aparecer esses bichinhos. Olha só, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos verificar que essa lei ela trouxe a figura típica, uma nova figura típica para o nosso Código Penal, que é o crime de feminicídio, tá? Aí você tá do outro lado da tela falando o seguinte, ô Atos, mas o crime de feminicídio já existia. E se você pensou assim, você tá certo, filho. O crime de feminicídio já existia, mas não como uma figura típica autônoma. Na realidade, o feminicídio era uma qualificadora, ou seja, estava lá no parágrafo 2º do crime de homicídio. Hoje não mais, hoje o feminicídio é uma conduta típica autônoma, previsto no artigo 121, a linha A, primeira coisa, tá? Segunda coisa, trouxe o aumento de pena em diversos delitos. Não só aumento de pena, alterou a pena de diversos delitos, que nós vamos ver logo em diante. Trouxe majorantes. O que é majorante? Aumento de pena, que é verificado lá na terceira fase da dosimetria, em crimes cometidos contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Tornou o crime de ameaça, quando cometido contra mulher, tá? Isso é importante. Em razão da condição do sexo feminino, crime de ação penal pública incondicionada à representação. Nós sabemos que o delito de ameaça, artigo 147 do Código Penal, é um crime quando praticado contra qualquer outra pessoa que não seja mulher em razão da condição do sexo feminino, é crime de ação penal pública condicionada. Isso significa que, como condição de procedibilidade da ação, você deve demonstrar interesse. Agora, quando se trata, olha só, presta atenção, com a alteração da Lei 14.994, quando se tratar de crimes contra mulher em razão da condição do sexo feminino, não há nenhuma condição de procedibilidade da ação. Ou seja, o Estado vai punir o infrator independentemente da vontade do ofendido, beleza? Atribuiu competências ao juiz da execução por meio do princípio que nós chamamos de cláusula de reserva da jurisdição. Nós vamos ver isso aqui lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Alterou regras de progressão de regime, que também nós vamos ver. E alterou o Código de Processo Penal, trazendo celeridade em todas as instâncias daqueles crimes que envolvam mulher em razão da condição do sexo feminino. E também trouxe novos efeitos da condenação aí para aqueles crimes cometidos contra mulher em razão da condição do sexo feminino. Muita coisa, não é verdade? Atos, como que nós vamos começar os nossos estudos? Primeira coisa, esquece esses efeitos da condenação aqui a priori. Primeira coisa, eu vou trazer uma definição para você, tá? É uma definição que, repito, você não pode esquecer. Cara, presta atenção. Agora, se você tá dormindo, é hora de você, ó, dar uns tapinhas na cara e acordar e vir aqui com o tio. Primeira coisa, olha só isso aqui. O que é crime contra mulher, em razão da condição do sexo feminino? O que é, filho? Preciso que você me responda aí do lado. Eu fiz essa mesma pergunta em sala de aula. Muitos falaram o seguinte, professor, é contra a mulher que é biologicamente mulher. Tá certo isso aí, cara? E aí? Deixa aí nos comentários. Vai deixando aí nos comentários pro tio. Deixa aí. Se você pensou assim, cara, tá errado. Mas você tá aqui para aprender e você não vai mais pensar assim. Sempre que você ouvir o termo crimes cometidos contra mulher em razão da condição do sexo feminino, você vai se lembrar desses dois exemplos. Primeiro, aqueles crimes que ocorreram em razão de violência doméstica, no contexto de violência doméstica, tá? Contra a mulher. E também aqueles crimes que ocorrem contra a mulher em razão de menosprezo, tá? Ou discriminação à condição de mulher. Tá bom? Atos, como assim? Me explica. Filho, no contexto de violência doméstica, nós sabemos que aqui também se aplica a Lei Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Contexto de violência doméstica é o marido que bate na mulher, o marido que comete um feminicídio contra a mulher. É o namorado que comete um feminicídio contra a mulher, contra a namorada. É o irmão que bate na irmã, que ameaça a irmã, tá bom? Aqui também é o ex-marido que ameaça a ex-mulher. Então tudo isso se enquadra aqui no contexto de violência doméstica. E para que isso fique mais claro, eu vou fazer menção aqui à Lei Maria da Penha. Quais são as hipóteses de aplicação da Lei 11.340 de 2006, ou seja, a famosa Lei Maria da Penha? Você se lembra quais são as hipóteses? Se você não se lembra, filho, vem aqui com o tio que a gente vai
desmistificar isso aqui. Primeira hipótese é que ocorra a violência, tá? Esse é o primeiro requisito. Tem que necessariamente haver a violência. Sem a violência, não é que se falar a aplicação da Lei Maria da Penha. Aí nós temos as formas de violência, né? Violência moral, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência sexual. São essas as formas de violência, tá? Você vai ver isso aqui lá em aula de Maria da Penha. Fica tranquilo, não se aperreie que vai dar tudo certo. Então, houve a violência, essa violência tem que ser contra a mulher. Segundo requisito, tá? Terceiro requisito tem que estar entre uma das hipóteses previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Tá bom? Aí surge a grande pergunta, a Lei Maria da Penha aplica-se à mulher trans? Você vai dizer que se aplica, tá? Hoje os tribunais entendem que a Lei Maria da Penha também protege a mulher trans. Artigo 5º, quais são as hipóteses aqui previstas do artigo 5º? Primeira hipótese, vamos elencar aqui para vocês. Aqueles crimes que haja relação íntima de afeto, tá? Segundo, deixa eu melhorar isso aqui. Segundo, relação de coabitação. E por fim, tá? Por fim, em relação familiar. Como assim? Vou te explicar. Relação íntima de afeto. Senhores, relação íntima de afeto, para que se caracterize essa relação íntima de afeto, não precisa necessariamente ser casado, não precisa estar namorando. Basta que você já tenha tido algum relacionamento, tá? O simples fato de você sair e ficar com a mulher não configura relação íntima de afeto. Houve uma união estável, houve um namoro. Ainda que tenha terminado a união estável, casamento ou namoro, configura relação íntima de afeto. O marido que separou da mulher há 10 anos, foi lá e quebrou ela na porrada, relação íntima de afeto, beleza? Relação de coabitação, pode ser também ou em relação à coabitação. Moro junto com, com a prima minha. Com a prima não, né? Prima entra na questão familiar. Moro junto com a vizinha. Moro na mesma residência, divido a casa. Aplica-se a Lei Maria da Penha, relação de coabitação. Só que aqui vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque o STJ entende que a coabitação por si só, presta atenção, se você está dormindo, acorda aqui agora. A coabitação, a relação de coabitação por si só não é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha. Como assim? Senhores, imagine que você trabalha 12 horas no seu serviço e passa apenas 4 horas na sua casa. Nessas 12 horas que você fica aqui no seu serviço, você fica com várias e várias mulheres em departamentos distintos. Mas você não concorda comigo que o seu local de trabalho é relação de coabitação? Aliás, muitas das vezes você passa mais tempo no seu horário de trabalho do que em casa propriamente dito. Pois é, o STJ entendeu que quando se trata nesses casos aqui, você trabalhando mais de 12 horas, vem a discutir lá com uma das mulheres aqui no seu ambiente de trabalho, o STJ entendeu que essa relação de coabitação por si só, e olha que eu estou falando por si só, hein? Por si só não pode caracterizar aqui a Lei Maria da Penha. Às vezes você nunca nem viu a mulher lá no departamento, mas você coabita junto. Então note que tem uma lógica, tem um sentido por trás disso. Não é algo que foi retirado da lei, não. Existe necessariamente um sentido nisso aqui. E por fim, quando houver vínculo familiar, vamos supor que minha irmã, que mora lá na França, a Veida, veio passar uma temporada no Brasil e passou aí alguns dias na casa da minha mãe. Eu chego lá e ameaço ela. É suficiente para caracterizar a Lei Maria da Penha? Sim, é suficiente. Ainda que eu não tenha contato direto, ainda que eu não tenha convívio, também aplica-se aí os estudos e os consecutários aí da Lei Maria da Penha, beleza? Então, olha só, o que você aprendeu até agora? Que aqueles crimes cometidos contra a mulher em razão da condição do sexo feminino vai ser essa lei trouxe alguns prejuízos aí. A lei trouxe um rigor maior, beleza? Aí eu te fiz uma pergunta, o que é em razão da condição do sexo feminino? Aqueles crimes que ocorreram em contexto de violência doméstica e aqueles crimes que envolvem menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí você deve estar se perguntando aí do outro lado da tela. Atos, questão de violência doméstica tá new, tá safo, que eu até já sabia, até tinha uma noção que era o marido que batia na esposa e tal, e segue relação. Mas em relação a menosprezo e discriminação à condição de mulher que surgiu uma dúvida. Filho, aqui eu vou te passar um bizu master. Basta com que você lembre da cultura patriarcalista, tá? Patriarcalista. Diz o que é cultura patriarcalista? Olha só, o indivíduo, Joãozinho, tá? João,
trabalha no mesmo lugar que Maria. Presta atenção nisso aqui. Trabalha lá no posto Petrobras, ó. Os dois são frentistas. Daí surge uma vaga de gerência. O Joãozinho, marrento, fala, essa vaga já é minha. Vou coordenar aí mais de 20 funcionários. Eu sou homem, pô. Tem que ter autoridade, pá. Eu que sou o cara. Só que, pra sua surpresa, Maria é promovida a gerente. Aí o que o João fala? O quê? Maria foi promovida a gerente? Isso é inadmissível. Maria é mulher. Vai lá e comete um crime de ameaça contra Maria. Senhores, esse crime de ameaça vai incidir os consecutários da Lei 14.994, que é a lei que nós estamos estudando. Porque aqui há uma relação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Quer ver outro exemplo? Joãozinho conhece Tiffany, só que Tiffany tem um cabelo curto. Joãozinho olha pra ela, ô sua pip, cabelo curto é coisa de homem. Deixa esse cabelo crescer. Senhores, outra hipótese de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mariazinha, agora, tem uma vida sexual bem ativa, fora do casamento, tá? Maria tá aqui. E João, raiz, né, criado aos modos e costumes antigos, olha aquilo lá e fala, é o quê? Isso é uma quenga. Isso é inadmissível. Hoje em dia as mulheres estão muito dadas. Ô, sua pi. E aí? Menosprezo ou discriminação em condição de mulher. Entendeu? Então, senhores, tudo que remete à cultura patriarcalista, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ficou fácil com esses exemplos? Pois é. Isso que é crime contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Note que em razão da condição do sexo feminino não é somente crime cometido contra a mulher. E mais, não é qualquer crime cometido contra a mulher. É aqueles crimes que ocorreram no contexto de violência doméstica e aqueles crimes que envolvem menosprezo ou discriminação em condição de mulher. É isso que você precisa levar para sua prova, filho. E você precisa estar safo em relação a isso aí para você não perder questão por vacilo, filho. Beleza? Agora que você já sabe o que é crime cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, a gente precisa dar continuidade aos nossos estudos, não é verdade? Olha só, vamos falar sobre os efeitos da condenação. Melhor, vou deixar esse slide por último, apesar de ter colocado primeiro aqui, a gente vai falar sobre ele por último, beleza? Primeira coisa então que nós vamos falar aqui, a Lei 14.994 alterou o preceito secundário do crime de lesão corporal, artigo 129, parágrafo 9º, e também foi incluído aqui, ó, parágrafo 13º, senhores. Vem cá, presta atenção. Artigo 129, parágrafo 9º, traz lesão corporal ocorrida no contexto de violência, tá, doméstica. Senhores, antes esse crime era punido com pena mais branda, tá? Mais branda. A pena máxima era inferior a 4 anos. Era menor do que 4 anos. Hoje, o que o tipo penal, o que a Lei 14.994 fez? Alterou a pena em abstrato, tá? Alterou a pena em abstrato do crime aqui de violência doméstica ocorrida no contexto de violência doméstica. A pena passou para reclusão de 2 a 5 anos. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que antes o delegado de polícia podia arbitrar a fiança. O que acontecia? Mulher batia no marido, quebrava ele na porrada, ou então o irmão batia na irmã, quebrava ela na porrada, a gente conduzia, chegava lá na DP, o delegado arbitrava a fiança, o indivíduo saía pela porta da frente antes mesmo da guarnição policial. Foda, né? Pois é, com a alteração dessa pena, não é que não cabe mais fiança, é que o delegado de polícia, ele não pode mais arbitrar a fiança. Beleza? O delegado não pode mais arbitrar a fiança. Temos também a inclusão do parágrafo 13º, que ocorre quando a lesão é praticada contra a mulher, tá? Por razões da condição do sexo feminino. Lembrando que razões da condição do sexo feminino é no contexto de violência doméstica e também em relação a menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Senhores, aí você diz o seguinte, Atos, mas esse parágrafo 13º, ele é inútil, porque o parágrafo 9º também abrange violência doméstica, no contexto de violência doméstica. Eu concordo com você. O parágrafo 9º também remete à violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro
ou com quem convive ou tenha convivido. Realmente, aqui engloba a violência doméstica, mas note que não envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então preste atenção, vou te dar 2 exemplos aqui, tá bom? Para você entender como é que isso aqui vai ser tipificado. Vamos supor que João briga com Joana. João vai lá, ó, pá, dá um tapão melhor, Joana vai lá, pá, dá um tapão na cara de João. Deu um tapão na cara de João. Aí João vai lá e pá, dá outro tapão na cara de Joana. Senhores, esse tapa deixou marca aparente. Ficou vermelho. Se ficou vermelho, não é via de fato, é lesão corporal de natureza leve. O que vai acontecer? João vai responder pelo artigo 129, parágrafo 13º. Parágrafo 13º. Por quê? Porque foi cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, mais precisamente no contexto de violência doméstica. Ambos são esposos, ambos são cônjuges. Cônjuges, beleza? Só que Maria também cometeu crime de lesão corporal de natureza leve. Ela vai responder pelo artigo 129, parágrafo 9º. Simples assim, beleza? Só que o segundo exemplo é João trabalha com Daniela. Daniela é frentista, João é frentista também. Daniela vai lá e é promovida a gerente. João, insatisfeito, vai lá na Daniela. Daniela, toma um 5 na cara. Pá, dá um tapão na cara de Daniela. Senhores, nesse caso, não há que se falar em aplicação da Lei Maria da Penha. Porque nesse caso não se aplica nenhuma das hipóteses do artigo 5 lá da Lei Maria da Penha. No entanto, há a relação aqui de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Não é que se falar em lesão corporal em contexto de violência doméstica, mas a lesão corporal aqui, ó, do parágrafo 13º, porque a condição do sexo feminino não se limita à violência doméstica, no âmbito doméstico, é também em relação a menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E nesse caso, claramente, João só deu tapa na Daniela porque ele não aceita que Daniela, por ser mulher, foi promovida a cargo de gerente e ele não. Tá vendo como que esse dispositivo, esse parágrafo 13º é extremamente necessário? Sem ele, senhores, nós teríamos só todas as condutas aqui, ó, englobadas apenas no artigo 9º. E aqueles crimes que foram cometidos aí contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, envolvendo menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ia para as regras normais. Então note que é realmente importante. Aqui a pena também passou a reclusão de 2 a 5 anos, beleza? Então houve alteração de pena nesses 2 dispositivos. No dispositivo aqui do parágrafo 9º e no dispositivo do parágrafo 13º. Qual é a consequência? O delegado não pode, ao receber João e Joana, arbitrar a fiança para os dois. Não, negativo. Ambos vão responder tratando-se de crime aí inafiançável. Não é que é crime inafiançável. Corrija essa informação. É crime não suscetível de fiança por parte do delegado, porque o delegado ele pode arbitrar a fiança naqueles crimes cuja pena superior, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos. A pena máxima que é 5 anos, então o delegado não pode mais arbitrar a fiança. Primeira informação muito importante. Segunda, senhores, é sobre as majorantes que foram trazidas aí pela Lei 14.994. Para você que não sabe o que é majorante, é o mesmo que aumento de pena, tá? Aumento de pena. Lembrando que as majorantes ela vai incidir lá na terceira fase da dosimetria da pena. Fechou? Olha só, temos 3 majorantes que são importantíssimos para o seu concurso. E aqui eu vou ser o mais breve e objetivo possível. Nós temos majorantes nos crimes contra a honra. Quais são os crimes contra a honra? Só para relembrar aqui, injúria, né, que é ofender a honra subjetiva, né? Calúnia é imputar falsamente fato definido como crime. E difamação, que é ferir a honra objetiva. Você vai começar a falar mal da pessoa para outras pessoas e segue a relação. No que se refere a esses 3 crimes, quando cometido contra mulher por razão da condição do sexo feminino, senhores, é necessário que seja cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, tá? Há um aumento de pena, tá? A pena aumenta-se ao dobro, No crime de ameaça contra mulher em razão da condição do sexo feminino, também temos aumento de pena aqui ao dobro. E por fim, senhores, na Lei de Contravenções Penais, temos a famosa via de fato.
Quando cometido contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, a pena se aumenta ao triplo. Essas causas de aumento de pena é muito importante. Por quê? Já tô até vendo como é que a banca vai cobrar. A banca vai cobrar assim, filho. É correto afirmar que, segundo as disposições, as alterações trazidas pela Lei 14.994, aqueles crimes cometidos contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, ou melhor, aquele crime de ameaça cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, aplica-se a pena do triplo. Tá errado. Por quê? Porque o triplo, essa majorante aqui, é para vias de fato. Atos, como que eu vou decorar isso aqui? Senhores, vias de fato é contravenção penal. Se você estudou conosco, você sabe que contravenção penal é crime anão. É o que nós da doutrina, parte da doutrina aí chama de crime anão, tá bom? Contravenção penal possui pena mais branda, possui penas aí bem mais tranquilas, tá? Ô, diabo de mosquito. Possui penas mais tranquilas. E qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei não é endurecer lá ele. O objetivo da lei não é trazer consequências mais graves, atendendo o princípio da proporcionalidade? Sim. Então, se tratando de contravenção penal, eu teria que aumentar ao máximo aqui para que eu pudesse atingir o objetivo da Lei 14.994, que é ferrar com o infrator, beleza? Então, na contravenção penal, que aumenta-se ao triplo a pena. Já nos crimes contra a honra, que está lá no Código Penal, e nos crimes de ameaça, que está lá no artigo 147 também do Código Penal, aumenta-se apenas do dobro, beleza? Temos também, senhores, uma alteração no crime de ameaça. O crime de ameaça, via de regra, é crime de ação penal pública condicionada, tá? Só que quando for cometido em razão da condição do sexo feminino, ou seja, no contexto de violência doméstica, ou em relação a menosprezo ou discriminação à condição de mulher, passou para crime de ação penal pública condicionada para crime de ação penal pública incondicionada à representação do ofendido. Vou te explicar o que acontecia antes. Antes, a gente chegava na ocorrência de Maria da Penha, violência doméstica, a vítima falava o seguinte: senhor, meu marido me ameaçou, falou que ia me matar. A gente pegava as partes, levava para a delegacia, chegava lá na delegacia, a ofendida, ela renunciava o direito de prosseguir com a ação. Ela renunciava o seu direito, ela simplesmente falava: não quero representar, eu não tenho interesse em representar. E com isso saía os dois, a Mariazinha e o Joãozinho, de mão dada. E muitas das vezes, o pior é que a Mariazinha chegava para a guarnição e falava: não, ele me ameaçou, falou que ia me matar, falou que ia arrancar minha cabeça, falou que ia dar meu corpo aí para os cachorros comer, mas eu só quero que você dê um susto nele. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o PM, o Papa Mike, estivadão, com a boina lá no olho, ao escutar que Joãozinho ameaçou, pode simplesmente chegar lá no Joãozinho e falar: "Bu! Pronto, senhora, qualquer coisa liga para a polícia militar. Foi um prazer atendê-lo." Pode fazer isso? Não, filho, pode mais não, hein? O policial aqui agora, ó, com cara de louco, vai chegar lá e vai falar: "Esteja preso, vagabundo." "Ai, mas eu não quero que ele fique preso, senhora. O interesse não é mais seu. O bem jurídico tutelado aqui é indisponível, tá? E agora eu vou levar seu esposo preso. Se você não quisesse que ele fosse preso, você não chamava a polícia militar." Agora vai funcionar dessa forma, filho. Por quê? Porque o crime de ameaça, quando cometido contra mulher em razão da condição do sexo feminino, é crime de ação penal pública incondicionada à representação do ofendido. Beleza? Feminicídio. Senhores, primeira coisa, é importante você diferenciar feminicídio de femicídio. São duas condutas diferentes, são dois tipos diferentes. Femicídio é matar mulher. Matar mulher. Qualquer homicídio contra mulher é femicídio. Qualquer homicídio contra mulher é femicídio. Já feminicídio é matar a mulher em razão da condição do sexo feminino. Note que existe uma diferença gritante aqui, filho. Existe uma diferença muito grande aqui. Femicídio é matar a mulher. Qualquer homicídio contra mulher é femicídio. Qualquer mulher que morreu aí vítima de um homicídio é femicídio.
Agora, feminicídio é matar a mulher em razão da condição do sexo feminino. Então, não é todo crime contra a mulher, não é homicídio contra a mulher que será caracterizado, que será considerado feminicídio, tá? Feminicídio não é nem mais homicídio. Homicídio é um crime autônomo e feminicídio é outro crime autônomo. Feminicídio é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. Lembra que eu falei pra você que o parágrafo primeiro trazia o que era em razão da condição do sexo feminino? No contexto de violência doméstica familiar ou em relação ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, note que o indivíduo que está dirigindo seu veículo, melhor, vou trazer esse exemplo prático aqui para você. Suponha que Joãozinho está lá dirigindo seu carro, com o bração para fora, com óculos, na tranquilidade. Aí passa um barbeiro, cara, dá uma fechada desgramada. Aí Joãozinho perde a paz, mete a mão na buzina. Quando ele mete a mão na buzina, o carro só faz isso aqui, ó. O motorista à frente só faz isso aqui. Joãozinho estourado, Papa Mike acabou de entrar sem controle emocional, saca sua 9mm e começa. Plau, 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 plau. Senhores, acontece que ao atingir o alvo, Joãozinho identificou que tratava-se de uma mulher que estava apressada para fazer sua unha e tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: nesse exemplo hipotético, nós temos um feminicídio? Deixa eu ver, Atos. É um feminicídio porque matou mulher. Não, filho. Feminicídio é somente matar a mulher em razão da condição do sexo feminino. Nesse meu exemplo, o Joãozinho sequer sabia que se tratava de uma mulher. Foi em razão de uma discussão de trânsito. Poderia ter sido um homem que ele teria cometido o mesmo crime. Então, nesse caso, não é que se falar em feminicídio. Feminicídio é somente aqueles que ocorrem no contexto de violência doméstica, o marido que mata a esposa, o ex-marido que mata a esposa motivado por ciúmes, ou aqueles crimes que envolvem menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ah, eu matei ela porque eu não aceito que ela assuma a função de gerência. Ela é mulher, poxa. Tá vendo? É esse tipo de mentalidade. Isso que é feminicídio. Note que aqui há um especial. Nesse segundo exemplo, nesse segundo item aqui, ó, há um especial fim de agir. Beleza? Isso que é o feminicídio. E note que isso aqui é uma figura típica nova. Nós temos espécies de novácio, legis, impégios. Por que, Atos, nós temos um novácio, legis, impégios? Porque é uma lei pior. Esse P aqui, ó, é de pior. Antes, senhores, se você cometesse um feminicídio, você responderia com base no parágrafo 2º, né, do artigo 121. Homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Agora não. Agora a pena para isso aqui passou para reclusão de 20 a 40 anos. Senhores, trata-se do crime com a maior pena do nosso ordenamento jurídico. E mais, essa pena você vai ver que pode chegar até 60 anos, tá? Atos, como assim? Pena privativa de liberdade pode chegar até 60 anos, mas o nosso Código Penal, eu não posso receber a pena máxima, eu não posso ficar preso por no máximo 40 anos? Se você pensou assim, você está avançado e você está certo. A pena privativa de liberdade máxima, ou seja, você pode receber uma pena privativa de liberdade aí de no máximo 40 anos. No entanto, no que se refere à questão de progressão de regime, tá? Cálculo para os benefícios, lá na lei de execução penal, nós vamos levar em consideração a pena máxima aplicada. E não a pena máxima admitida aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Talvez você esteja desatualizado, tá? Porque isso aqui foi, inclusive, objeto de presencial, objeto de sala de aula. Um aluno falou, professor, não é 40 anos, não, é 30 anos, pelo amor de Deus, eu estudo desde 2018 e a pena máxima aí permitida é 30 anos. Filho, se você estuda desde 2018, você não se atualizou, por que o pacote anticrime? Essa pena foi alterada aqui para 40 anos, tá? Em 2019, essa pena máxima aqui foi alterada para 40 anos. O indivíduo só pode ficar preso os 40 anos. Beleza? Mas, para fins de progressão, que vamos levar em consideração é a pena máxima aplicada. Atos, você disse que pode chegar até 60 anos. Com base em que você me falou isso? Moleque, se tu pensou assim, você tá safo pra caralho. Com base nas majorantes. Primeira coisa, não existe, anota, não existe, não há feminicídio qualificado.
Isso aqui vai chover em prova. As bancas vão adorar isso aqui. Ela vai trazer uma majorante e vai falar que é feminicídio qualificado e muita gente vai cair igual pato. Você não vai cair igual pato, né? Você está estudando aqui na concursão, tem certeza que você não vai ter esse tipo de problema. Não há feminicídio qualificado. Antes, feminicídio era uma qualificadora. Agora, com a criação desse novo tipo autônomo, não há feminicídio qualificado. Há feminicídio com aumento de pena, mas qualificado o legislador não trouxe, beleza? Olha só o que diz o parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade, filho. Aumenta de 1/3 até a metade, qual é a pena máxima? 40 anos. Metade de 40 é quanto? 20 anos. 20 mais 40, se o indivíduo pegar a pena máxima, ele vai ser punido aí com 60 anos, comprovamos nossa teoria. Mas quais são as hipóteses de majorantes? Vou explicar para você. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto. Durante a gestação, primeira majorante. Ou nos 3 meses, tá? Após o parto, 3 meses após o parto, ou se a vítima é mãe. Outra majorante, tá? Ou se a vítima é mãe, ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Senhores, esse dispositivo aqui, ó, daqui em diante, é alteração legislativa. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui não existia, isso aqui é novo. Aí surge a grande pergunta, nos 3 meses posteriores ao parto, a mulher ela é mãe. Aí eu te pergunto novamente, será que realmente nos 3 meses posteriores ao parto a mulher é mãe? Pensa bem, vai que após o parto a mulher perdeu o filho. O filho nasceu com alguma coisa lá e acabou falecendo. E aí, a mulher ainda assim é mãe? Responde aí, filho, a mulher ainda assim é mãe? Não necessariamente. Então, eu acredito que o legislador ele colocou esse termo aqui, ó, nos 3 meses posteriores ao parto, e mãe, que isso aqui é a mesma coisa que e mãe, não por um erro legislativo, mas pensando que a mulher ela pode vir a perder esse neném, e perdendo esse neném, nos 3 meses posteriores ao parto, ela ainda está em um estado de vulnerabilidade. Beleza? E estando em um espaço de vulnerabilidade, o famoso resguardo, né, que a gente chama aí, a mulher, ela tá mais frágil ainda. Então, com isso, o direito penal ela tem que proteger ainda mais, tem que preservar ainda mais por esse bem jurídico aí tutelado que é a vida da mulher. Beleza? Então, olha a sacada do legislador. Primeira majorante. Segunda majorante contra pessoa menor de 14 anos. Maior de 60 anos, lembrando, senhores, que para o Estatuto do Idoso é quem possui 60 anos ou mais, tá? Aqui não traz quem tem igual a 60 anos, é quem é maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Segunda majorante. Terceira, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Na presença física virtual de filho, de mãe, de pai da vítima. Quarto, em descumprimento às medidas protetivas de urgência previstas no inciso 1, 2 e 3. O que eu quero chamar a atenção para você? Lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha, temos as medidas protetivas de urgência. Não é em descumprimentar todas as medidas de urgência, tá? Não é em descumprimentar todas as medidas protetivas de urgência que será feminicídio majorado. Tem que tomar cuidado. É somente naquelas previstas no inciso 1, 2 e 3. E para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui para você. Quais são essas medidas protetivas? Primeiro, no que se refere à suspensão do posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao competente. Segundo, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. E terceira, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, seus familiares de testemunhas, fixando o limite mínimo, contato com a ofendida, com seus familiares e testemunhas e frequentação de determinados lugares. Então note, senhores, que não são todas as medidas protetivas. Temos aqui essas medidas protetivas do inciso 4, 5º, 6º e 7º que ficaram de fora. Então se o indivíduo comete um feminicídio e descumpriu a medida protetiva de restrição ou suspensão de visitas dos dependentes menores, não será feminicídio majorado. Se ele cometeu um feminicídio e também descumpriu a medida protetiva de prestação de alimentos provisórios, não será feminicídio majorado. Por quê?
porque não são todos, tá? Não são todas as medidas protetivas de urgência que será feminicídio majorado, beleza? Qual a consequência disso? Vou só terminar de ler aqui para você passar por todas elas, né? Comparecimento ao agressor de programas de recuperação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual em grupo de apoio. Senhores, preste atenção nisso aqui, ó. O indivíduo que comete o crime de feminicídio, tá? E concomitantemente viola uma dessas 3 medidas protetivas de urgência, ele não vai responder por concurso formal ou material de crimes, não. Ele vai responder apenas pelo crime de feminicídio, tá? Feminicídio, por 2 fatores. Primeiro fator, se ele fosse condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, mais feminicídio, nós estaríamos aqui diante do bis in idem. E nós sabemos que aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro a gente veda o bis in idem. E segundo, temos também o princípio da consunção, né? O delito fim absolve o delito meio. Note que, muitas das vezes, para que o indivíduo cometa o feminicídio, ele precisa violar alguma medida protetiva de urgência, se ele já possui essa medida protetiva de urgência. Um exemplo, ele quer matar a mulher, só que para isso ele precisa encontrar ela, então muito provavelmente ele vai violar, desde que tenha a medida protetiva de urgência, alguma dessas medidas aqui. Note que isso é lógico, tá? Agora é o seguinte, se ele comete o feminicídio e ainda comete um dos crimes previstos lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha, que são essas outras medidas protetivas que não estão lá como majorante, ele também vai responder pelo descumprimento em concurso formal ou material de crimes. Geralmente em concurso material, tá? Que dificilmente vai responder por concurso formal de crimes. Beleza? Mas isso é muito importante, porque se o indivíduo comete o crime de feminicídio e viola algum desses dispositivos, alguma dessas medidas protetivas previstas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 22, ele não vai responder por 2 crimes, ele vai responder apenas pelo crime de feminicídio. Até mesmo porque aqui, ó, no artigo 22, na verdade no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121, a linha A, já trouxe um prejuízo àqueles que cometem o feminicídio violando esses dispositivos aqui da Lei Maria da Penha. Então não é que se falar em aplicação em concurso formal de crimes, beleza? E por fim, senhores, olha o que o legislador fez. Também é majorante do feminicídio nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8º do parágrafo 2º do crime de homicídio, ou seja, do artigo 121 do Código Penal. Note que não são todas as qualificadoras do artigo 121 do Código Penal, tá? Que vai ser majorante do feminicídio. Não são todos atos? Não. Até mesmo por uma questão muito lógica, não teria como a gente aplicar todas as majorantes aqui num delito de feminicídio. São apenas aquelas qualificadoras, tá? De caráter objetivo. Quer ver? Majorantes do artigo 121 que se aplica ao feminicídio. Na verdade, no artigo 121 é qualificadora, tá? Qualificadora. Só que aqui no feminicídio vai se transformar isso aqui, ó, na realidade no feminicídio vai ser majorante. Lembrando que a qualificadora ela altera a pena em abstrato, vai passar a pena que era de 6 a 12 anos para 20 a 30 anos, por exemplo, 12 a 30, né? 12 a 30, salvo engano. 12 a 30 anos, e na majorante vai incidir um aumento de pena. A majorante ela vai ser relevante lá na 3ª fase da dosimetria. Já a qualificadora é o ponto de partida, tá? Altera a pena em abstrato. Essas qualificadoras do artigo 121 tornou-se majorante do artigo 121, a linha A. Tu me explica? Te explico. As qualificadoras que vai majorar o crime de feminicídio são qualificadoras de caráter objetivo. Por que, Atos, são qualificadoras de caráter objetivo? Se refere aos modos de execução. Modo de execução. Até mesmo porque nem todas as qualificadoras previstas no artigo 121 do Código Penal são compatíveis com o delito de feminicídio. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro eu vou trazer aqui quais são essas qualificadoras para que você entenda e depois a gente vai trazer o porquê que essas qualificadoras não são compatíveis. Primeira coisa,
com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Se o indivíduo vai lá e mata a mulher, sei lá, por meio de fogo, explosivo, asfixia, qualificadora no artigo 121, só que majorante no delito de feminicídio. Mediante traição, de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Senhores, note que todas essas qualificadoras aqui do artigo 121 são de caráter objetivo, tá? São de caráter objetivo. Se refere aos modos e meios de execução, como o delito vai ser, de fato, realizado, beleza? São incompatíveis aqui com o feminicídio, por exemplo, a qualificadora que se refere ao motivo fútil. Ora, vamos imaginar, eu matei a mulher em razão de menosprezo ou discriminação na condição de mulher. Não tem como eu incluir o dispositivo aqui de futilidade, por exemplo. Não, porque já existe o especial fim de agir. O especial fim de agir, o que me motivou a cometer aquele crime não foi em razão de um motivo ínfimo, não foi em razão de um motivo pequeno. Foi simplesmente porque eu não aceito que mulheres recebam mais do que homens. Então, nem todas as qualificadoras eram compatíveis com o crime aqui de feminicídio e eu, Atos, tá? Acredito que foi em razão disso que o legislador optou por não colocá-las aqui como majorante aí do delito de feminicídio. Ao meu ver, ele foi muito safo. Fechou? Coautoria. Senhores, o parágrafo 3º do artigo 121, a linha A, trouxe a admissibilidade de coautoria. Sinceramente, isso aqui não precisava estar aqui, tá? Porque o artigo 30, tá? O artigo 30 do Código Penal já traz essa regra. O que diz esse parágrafo 3º aqui? Diz que vai se comunicar com o coautor ou partícipes às circunstâncias pessoais elementares. Na prática, o que acontece? Se Joãozinho decide matar sua mulher, João fala o seguinte, olha só, compadre, tem João e Pedro. João e Pedro. João decide matar Maria. João fala o seguinte, olha só, compadre, eu quero matar minha esposa. Aí Pedro fala, olha só, eu também quero participar. Ambos vão responder por feminicídio. Tá bom? Por quê? Porque essas elementares são de caráter pessoal, não são? Em razão da condição do sexo feminino, é de caráter pessoal. Mas ela se comunica por ser elementar do crime. Agora, se fosse circunstância prevista aqui nos parágrafos, nos incisos, nas alíneas, não se comunicariam. Essa é uma regra clara, senhores, do artigo 30 do Código Penal. Nem necessitava o legislador colocar esse parágrafo 3º aqui. Não precisava, mas ele quis se precaver, entendeu? Então, feminicídio, pode haver coautoria e participação? Pode. Desde que você conheça a qualidade, desde que você conheça dessas circunstâncias. Beleza? Então pode haver coautoria e participação. É perfeitamente possível. É isso que diz o parágrafo 3º. Beleza? Lei de execução penal. Eu sei que talvez você esteja cansado, filho. Agora é hora de você, ó, dar aquele tapinha na cara, tomar sua água, dar uma respirada, porque foram muitas alterações importantes, mas ainda não acabou. Ainda temos muita coisa para debater. A Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, que também foi alterada recentemente pela Lei Sargento PM Dias, foi alterada novamente. São alterações tranquilas, tá? Você vai ver que realmente bem tranquilas as alterações, mas a gente vai debater elas aqui. Primeira coisa, em relação a aplicações de sanções. A Lei de Execução Penal prevê algumas sanções, que é o famoso ARES, tá? RDD. Essas são as sanções. O que é o ARES RDD? É a advertência verbal. Eita, poxa. Verbal. É a repreensão. Isolamento em própria cela ou em local adequado. Isolamento em própria cela ou em local adequado. Ou local adequado. E a suspensão dos direitos previstos no artigo 41, incisos 5, 10 e 15, que é a suspensão do famoso COVIT. O que acontece? Antes da alteração dessa lei, esses
4 dispositivos, a advertência verbal, repreensão, isolamento e suspensão, poderia ser aplicado pelo diretor. Antes da Lei 14.994, quem aplicava essas sanções aqui era o diretor do estabelecimento penal. O que a Lei 14.994 fez? Ela falou o seguinte, olha só, agora somente essas 3 primeiras, somente o ARI, que vai ser aplicado pelo diretor do estabelecimento penal. A suspensão do COVID, que é contato com o mundo exterior, visita e tempo, somente o juiz quem vai poder aplicar, tá? Senhores, em razão do princípio de cláusula de reserva da jurisdição, agora quem vai poder aplicar a suspensão dos direitos previstos no inciso 5, tá? 10 e 15 é somente o juiz. Então, ficou da seguinte forma. Advertência verbal, repreensão e isolamento, o diretor aplica. Suspensão dos direitos e regime disciplinar diferenciado, somente o juiz, tá? Então, em razão do princípio de cláusula de reserva da jurisdição, essas competências aqui saiu do diretor e agora é o juiz que aplica. Beleza? Atos. Só isso que mudou? Não. Antes eu vou trazer aqui, tá? Trazer aqui os direitos para você ver. Ó, constitui direitos do preso. Proporcionalidade na distribuição de tempo, proporcionalidade no tempo, trabalho, descanso e recreação, visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos e contato com o mundo exterior por meio de correspondência, escrita, da leitura e de outros meios que não comprometam a moral e os bons costumes. Esses direitos aqui podem ser suspensos agora somente pelo juiz, tá? Primeira informação importante, beleza? Agora é o seguinte, o parágrafo 2º também trouxe algo muito importante. O preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O que é crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino? Ora, aqueles crimes que foram ocorridos em razão de violência doméstica e familiar e aqueles crimes em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nos termos do parágrafo 1º, não pode usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima. Isso significa que se você cometer um crime contra a mulher em razão de discriminação à condição de mulher, o exemplo do frentista que foi lá e ameaçou, xingou, bateu na outra frentista que progrediu. Então, o marido que sentou a mutamba na mulher não pode ter mais visita íntima. É mesmo, Atos, o preso vai ficar na seca? Vai ficar na seca, não vai poder cafucar, não vai poder fazer filho dentro da penitenciária. Senhores, o artigo 41 da Lei de Execução Penal prevê a visita do cônjuge. Essa visita pode ser íntima ou não íntima. Não quer dizer que o preso não vai poder ter direito à visita. Tá errado. O preso ele vai poder ter direito à visita. Ele não vai poder ter direito à visita íntima se cometer o crime contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Vai ficar sem trepar, filho, para aprender o que é bom para tosse. Simples assim. Beleza? Temos outras consequências, tá? Essa daqui é interessantíssima. O artigo 86 também foi alterado. Foi incluído aqui o parágrafo 4º, que diz o seguinte: será transferido para estabelecimento penal distante da residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, tá? O condenado ou preso provisório, então isso aqui se aplica ao condenado, ao preso provisório, que, tendo cometido crime de violência doméstica familiar, primeiro ponto a ser destacado, contra a mulher, ameaça ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Não entendi, você falou muito rápido, ficou meio confuso. O que acontece? Aqui nós temos vários pontos a ser abordados. Primeira coisa, está se referindo à transferência para outro presídio, tá? É uma regra de transferência para outro presídio, ainda que outro lugar do estado, da federação, ou seja, o cara está cumprindo pena no Goiás. Ele pode ser transferido lá para a Bahia, sem novidade, tá? É isso que prevê esse dispositivo. Até mesmo presídios da União, uma penitenciária federal, por exemplo, tá? Então prevê transferências. Mas quais serão os casos? Senhores, vai ser transferido aquele preso que, quando beneficiado, durante o cumprimento de pena. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que João cometeu um crime
contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. Primeira coisa, note que aqui, diferente dos demais diplomas, os demais diplomas eram o quê? Crimes cometidos contra a mulher em razão da condição de mulher, o que abarcava menosprezo e discriminação em condição de mulher, né? E violência doméstica e familiar. Aqui, senhores, se restringe a apenas violência doméstica e familiar. Primeiro ponto muito importante. Então tem que ser necessariamente violência doméstica e familiar. Está excluído aqueles crimes em razão de menosprezo ou discriminação em condição de mulher. Primeira hipótese importante. Segunda hipótese muito importante, ele tem que cometer ameaça ou violência. Ou seja, aqui temos a violência imprópria e a violência própria. Tem que cometer ameaça ou violência. Contra quem? Pode ser contra a vítima ou familiar. Senhores, vamos supor que Joãozinho sentou a mutamba na mulher, bateu na mulher, você sabe que lesão corporal, ainda que de natureza leve, nos seios da Lei Maria da Penha, crime de ação penal pública incondicionada à representação da vítima. O João foi preso, só que João, com o passar do tempo, foi beneficiado pela saída temporária para estudar. Aí na saída temporária, lógico que por meio de monitoração eletrônica, que agora é necessário, tá? Ele lá com o relógio do Ben 10 na perna, ele vai lá na casa da mãe da Maria e nem chega a ameaçar a Maria, mas ameaça a sua mãe. Sua velha, que não sei o que, você não queria nada no nosso relacionamento, por sua conta eu tô preso. Vai lá e ameaça a mãe. Eu vou te matar. Falou isso aí pra mãe dela. Nesse caso, se ele ameaça a família, os seus familiares, durante o cumprimento de pena, não necessariamente precisa ser a mulher, ele já vai ser transferido, ó. Aí o que o juiz vai falar? Olha só, seu vagabundo. Tu veio pra cá porque tu tá sentando a mutamba na mulher, tá preso e não tá funcionando? Vai lá pro presídio na Bahia, vamos ver se vai continuar. Vai continuar mexendo com a mulher? Acho que não vai, né? Então agora tu vai se arrombar. É isso que prevê, senhores, o artigo 86, parágrafo 4º. Então, algumas considerações importantes. Não cabe aqui menosprezo ou discriminação em condição de mulher. Pode ser ameaça, que é a violência imprópria, ou violência de fato, violência própria, que eu entendo que é a violência própria. E não necessariamente precisa ser violência contra a vítima. Pode ser contra a vítima ou familiar. E tem que estar durante o cumprimento da pena, beleza? Hipótese de transferência, senhores. Massa pra caramba. Isso aqui vai ajudar, vocês não têm noção. Progressão de regime. Alterou as regras de progressão de regime. Cara, a gente tem um bizu de progressão de regime, que é uma tabelinha que você tem que levar para sua prova. Ah, Atos, eu já tinha decorado, mudou de novo? Mudou, mas a gente também vai mudar. Você é concurseiro safo, você não vai errar a questão por bobeira. A gente vai fazer o esquema didático novo, você vai acompanhar e vai chegar no dia da sua prova, vai gabaritar, filho, porque você é mais do que vencedor. Olha só, regras de progressão de regime. Aqueles condenados por feminicídio, se for primário, vai ter que cumprir 55% da pena para poder progredir para o regime intermediário, que seja, ou para o regime aberto, beleza? Como que vai funcionar? Hoje vai funcionar da seguinte forma, você vai decorar esses números. Você vai gravar o 16, o 20 e o 25. Agora que você gravou o 16, 20 e 25, você vai decorar esses números. 30, 40, 50. Chegou em 50, tem um dispositivo novo, que é 55. 55... 60 e 70. Pronto, decorou esses números, você vai decorar isso aqui agora. 12, 12, 11, 111, na verdade, 22. Antes era 11, 22, né? Agora é 111, 22. 111, 22. Olha só como é que vai ficar. 100, 100. Com. Shen. Opa, aqui no 55, que é o diferentão, vai ser Fen, tá? Shen, Fen, Shen. Pronto. Com isso aqui você não erra, não é uma questão de progressão de regime. Lembrando que aqui é velíco, tá? O que é velíco? Vedada a liberdade condicional. Atos, me explica. Se você é réu primário, em crime sem violência ou grave ameaça, réu primário, primeiro de primário aqui, ó, você vai cumprir apenas 16%. É reincidente, segundo de reincidente, em crime sem violência ou grave ameaça, vai cumprir apenas 20% da pena.
É primário em crime com violência ou grave ameaça. Primário em crime com violência ou grave ameaça tem que cumprir 25% da pena. É reincidente, 2 de reincidente. Em crime com violência ou grave ameaça, vai cumprir 30% da pena. É primário em crime condenado por crime hediondo ou equiparado, 40% da pena. É primário a crime hediondo ou equiparado com resultado morte, 50% da pena. É primário por feminicídio, cometeu feminicídio, é primário, 55% da pena velíquo, vedada a liberdade condicional. É reincidente, tá? Reincidente, crime hediondo ou equiparado, 60% da pena para progressão. É reincidente, crime hediondo ou equiparado com resultado morte, 70%. Note que a lei ela foi bem clara no que tange ao apenado. Se o apenado for condenado pelo crime de feminicídio, se for primário, porque se ele for reincidente, ele vai cumprir 70%, porque feminicídio continua sendo crime hediondo. E aqueles crimes hediondos, o indivíduo é reincidente, que foi condenado por crime hediondo com resultado morte, ele tem que cumprir 70% da pena, beleza? Então é isso, senhores. Progressão de regime, essa tabela aqui, ó, não vai permitir com que você erre questão de progressão, beleza? Monitoração eletrônica, senhores. Perdão. Foi incluído uma nova modalidade aqui de monitoração eletrônica, tá? Foi incluída a nova modalidade de monitoração eletrônica. Isso aqui foi alterado recentemente pela Lei Sargento PM Dias. PM Dias. Primeira coisa, quem instala a monitoração eletrônica é o juiz. O diretor não autoriza a monitoração eletrônica. Quem autoriza é o juiz. E isso é objeto de prova. Olha só a nova hipótese que trouxe como condição obrigatória a monitoração eletrônica. O condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, envolvendo violência doméstica ou em relação a menosprezo ou discriminação, tá? Nos termos do artigo 121, que é o que eu acabei de explicar, a usufruir de qualquer benefício, seja saída temporária, seja trabalho externo, enfim, qualquer benefício previsto nos consecutários da Lei de Execução Penal, seja livramento condicional, tá? Que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado. Senhores, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Então aqui não trouxe uma faculdade ao juiz. Necessariamente, o indivíduo vai ser fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Cometeu crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, recebeu qualquer um dos benefícios, monitoração eletrônica, beleza? Lei de crimes hediondos. Senhores, houve a inclusão do novo tipo penal. Por que houve a necessidade de haver essa inclusão? Porque feminicídio antes era qualificador, já estava previsto como crime hediondo. Só que como foi criada uma figura típica autônoma, se o legislador não incluir na lei de crimes hediondos, nós estaríamos diante de uma lei mais benéfica, beleza? Isso alcançaria os indivíduos que estavam cumprindo pena, que foram condenados aí pelo crime de feminicídio, e aplicaria aí nesse sentido o estudo da retroatividade mais benéfica. Por isso o legislador foi safo e não deixou furo, ele já foi lá na lei de crimes hediondos e incluiu também o delito de feminicídio. Isso porque, para a definição de crimes de hediondo, nós adotamos o critério legal. Só é crime hediondo aquilo que está expressamente na lei 8.072/90. Por isso que houve a necessidade de alteração também da lei de crimes hediondos, tá bom? Lei Maria da Penha, houve alteração da Lei Maria da Penha. Antes, senhores, o descumprimento de medida protetiva de urgência era punido com detenção de 2 meses a 2 anos. O cara não ficava preso, essa é a realidade. Agora não, passou para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá vendo que trata-se de uma novaço leis impérios? Uma lei que realmente vem arrombando o cara que comete crime em razão de discriminação com condições de mulher. Trouxe também aqueles crimes que apure violência contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, vai ter prioridade em todas as instâncias. E além disso, trouxe gratuidade, olha só. Os processos que apurem violência contra a mulher independerão do pagamento de custos. Beleza? As isenções desse parágrafo aqui vai se estender aos seus familiares, tá? Vai se estender, na realidade, ao CAD. Quer ver? Vai se estender ao CAD. Sempre que vai se estender ao CAD essa isenção? Não. Vamos supor que a vítima morre. A vítima morreu, há necessidade de direito de representação, ou seja, tem que haver o direito de representação ou queixa, né? Crime de ação penal pública condicionada ou crime de ação penal privada,
pode haver gratuidade. Em que caso? Em caso de morte da vítima, beleza? Então, trouxe também a hipótese de gratuidade. E por fim, senhores, não acabou. A gente vai manter aqui, vou abrir novamente o slide, porque saiu aqui sem a minha permissão, e a gente vai falar sobre os efeitos da condenação para a gente finalizar. Senhores, agora que nós falamos sobre todos os crimes, nós vamos falar sobre os efeitos da condenação. Esses efeitos da condenação se referem àqueles crimes contra a mulher, tá? Contra a mulher, mas em todos os casos, não. Em razão de violência doméstica familiar, violência doméstica, em relação a menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, esses efeitos da condenação são, primeiro, automáticos, tá? São automáticos, eu vou te provar que são automáticos. E não é para todo crime, é crime contra a mulher em razão de violência doméstica ou menosprezo à discriminação à condição de mulher. Vamos lá. Primeiro, efeito automático. Perda do cargo, função ou mandato eletivo. Olha só, você que está estudando para concurso público, quer casar, saiba muito bem com quem você vai casar. Porque se porventura você é apenado aí, se você é condenado aí por um crime no contexto de violência doméstica, pode perder seu cargo, bonitão. É um efeito automático e agora, como perda do cargo, nós temos 3 leis que traz como efeito automático. Primeiro, a lei de tortura, né, que é o STJ, que entende que o efeito da condenação é a perda do cargo de forma automática. A lei de organização criminosa, tá? E agora, a lei 14.994 de 2024, que é a lei que nós estamos estudando. A incapacidade do exercício do poder familiar. Senhores, antigamente, nós utilizávamos esse termo como poder pátrio, tá? Poder pátrio. É a mesma coisa, poder pátrio. Ah, o que é poder familiar ou poder pátrio? Pessoal, poder familiar ou poder pátrio são alguns direitos e deveres que você tem com seus genitores, por exemplo. Um exemplo, você é pai da criança, você tem um direito de escolher a escola com que ele deve estudar. Perder o poder pátrio, perder o poder familiar, filho, essa decisão não cabe mais a você. Por quê? Porque como efeito automático para a prática de qualquer crime, há incapacidade para o exercício do poder pátrio, beleza? Vedadas a nomeação, designação, diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito e julgado, tá? E a condenação até o efetivo cumprimento. Então, isso aqui também é importante. Vou até sublinhar aqui para vocês, ó. Entre o trânsito e julgado, tá? Deixa eu mudar aqui. Entre o trânsito e julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena, tá? O que as bancas vão falar? Que é 2 vezes a pena, aplica-se em dobro aqui. Aí não, é até o cumprimento da pena. Cumpriu a pena, você pode ser nomeado aí, beleza? Trouxe aqui o texto legal para vocês lerem. O que eu indico? Não precisamos fazer a leitura desse texto legal. Você vai lá no artigo 92 do Código Penal e dá uma leitura rápida, porque é importante para sua prova. E deixe aí nos comentários. Senhores, também preparei, tá? Um PDF bisuradíssimo para vocês. E antes que você saia, eu quero te parabenizar por ter ficado até o final, porque o que você está fazendo é algo que muitas pessoas negligenciam, que é a obtenção de conhecimento. Se você gostou dessa aula, deixa aí nos comentários, avalie a aula, que isso é muito importante pra gente. Grande abraço, tamo junto e até a aprovação.